Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Marcelo Aranda. Pensamentos de resignação e paciência para todos que nos escutam. E Leir Storti. Queridos amigos e irmãos, todos hão de concordar que precisamos acabar com o sofrimento na Terra. Preciso é conhecer a nossa realidade espiritual. Leiam, estudem a doutrina espírita. E por aí vai começar o nosso estudo de hoje, encerrando o capítulo 16 da introdução de O Livro dos Espíritos. Lembrando que estamos ainda estudando através da tradução de Evandro Loreto Bezerra. Dando continuidade ao 6º parágrafo, ainda uma vez é este um ponto fundamental sobre o qual nunca insistiremos bastante: a teoria sonambúlica. É que se poderia chamar reflexiva. Foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam quando nela ninguém pensava e a opinião geral até mesmo a repelia. Então, aqui está a declaração que todos estão procurando saber. A origem desta realidade, desse conhecimento a nosso respeito. Os próprios espíritos, seguindo o ordenamento de nosso querido e amado Cristo, vieram organizar com a experiência este conjunto doutrinário de vital importância para a humanidade. Ora, perguntamos: onde os médiuns foram colher uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Considerem a época o grande atraso espiritual da humanidade em ciência e moralidade. Continuando, também perguntamos por que estranha coincidência milhares de médiuns espalhados por todos os pontos do globo e que jamais se viram, concordaram em dizer a mesma coisa. Esse ponto significa uma forma de controle universal do conhecimento por parte dos superiores que tudo encaminharam a nós. Então, o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América. Por que capricho foi ele buscá-las a 2.000 léguas além mar, no seio de um povo tão estranho por seus costumes quanto por sua língua, em vez de as procurar ao seu redor? Companheiros, observem a simplicidade das colocações aqui na frase. Essas perguntas são dirigidas, formuladas, para facilitar o raciocínio de todos nós como estudiosos e pesquisadores, que nos levam a buscar
a solução. Há também outra situação na qual se tem pensado bastante. As primeiras manifestações na França, como na América, não se deram por meio da escrita nem da palavra falada, mas por pancadas concordantes com as letras do alfabeto, formando palavras e frases. É mais do que importante essa consideração. Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não se daria em relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida previamente. Respeitosamente a todos nós, se essa doutrina foi originada de simples pancadas, e essas pancadas evoluíram para formular vocábulos, palavras, frases completas, é preciso entender que isto não foi uma falta de respeito para com todos nós, mas uma maneira amorosa de formular para nós o exercício da obrigação de ler, de pensar, de raciocinar. O autor, então, vai levando e diz: poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes uma observação mais cuidadosa. Se quiserem estudar bem, sem prevenção, sem concluir antes de terem visto tudo, reconhecerão a incapacidade de sua teoria para explicar todos os fatos. Limitarmos-nos a propor as seguintes questões: por que a inteligência não se manifesta? Seja ela qual for, recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos. Por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, o que fez na véspera, seus planos para o dia seguinte, etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. Adversários... Interessante isso, né? A gente meditar sobre esse ponto, né? De que... justamente, que ele vai trazer essa ideia de que o processo inicial do aparecimento se dá através, não de um fenômeno falado, mas de ruídos, né? Ou as mesas girantes, as pancadas. E o mais importante, de fenômenos físicos que foram decodificados. Isso. O pessoal começou com as batidas respondendo sim ou não, depois estabeleceram um código com letras e com sinais. Tanto é que surgiu depois a chamada a mesa de Ouija, que tinha o alfabeto, os sinais, os acentos, então a mesa girava e anotava-se onde ela parava aquela letra e ia se fazendo. E depois com a psicografia, inclusive, as primeiras psicografias parecia uma espiral. O indivíduo começava escrevendo no centro e ia, você ia lendo assim, girando o papel, na medida exata que a coisa ia ser escrita. Ou seja, as coisas não foram tão simples assim desde o começo. Isso mesmo. Se fosse o reflexo do pensamento do médium, não aconteceria com tanta necessidade de você trabalhar um processo, uma estrutura de comunicação totalmente nova. E é realmente aquilo que diz Kardec. Quando perguntados
sobre quem eram aquelas entidades, são os espíritos. E ponto. Ninguém deu o nome desses espíritos. Eles se autodenominaram como tal. E nos mostraram que nós somos espíritos também. Gente, isso aí não é coisa de brincadeira não, viu? Não, nossa. E esses primeiros escritos, vindo de espíritos depois que se manifestam de alto galardão, né, como o rei da França, Joana d'Arc, trazem um peso maior ainda. Pois eram espíritos muito conhecidos na França. Então, se não fosse eles mesmos, qualquer deslize, né, historiadores, pessoas que conheciam... E não é só isso. Por exemplo, quando Kardec analisa as comunicações no final do Livro dos Médiuns, por exemplo, ele mostra que a assinatura não é nada. É o conteúdo que faz a diferença. Ele mostra 2 comunicações teoricamente de Napoleão e ele diz: não poderia ter sido essa Napoleão Bonaparte porque é muito prolixa. Napoleão era exatamente bastante conciso no manifestar-se. Ou seja, faz a análise formal e faz a análise estrutural e de conteúdo. É aquele negócio, não é à toa que Kardec escreveu uma gramática francesa que até hoje não é adotada nas escolas francesas. Isso. Então, você não escreveu como Kardec, como Hippolyte de Rivail. O professor Rivail até hoje não é conhecido na França como um grande intelectual do século XIX. Então, não se pode negar a sua capacidade e a sua perspicácia. Verdade. Então, vamos à nossa vinheta agora. Rádio Rio de Janeiro. Prestemos atenção à música espírita. Dia 4 de junho, às 16 horas, na France, em Higienópolis, a nossa rádio estará fazendo um evento. A música espírita está no ar, a 5ª edição. Para quem gosta de música, não existe nada melhor. E o mais importante é elevar-nos a espiritualidade através da música. Que o Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Marcelo. Então vamos dar sequência aqui nesse capítulo interessante. Os adversários, segundo diz Kardec, retrucam o argumento perguntando, por sua vez, por que os espíritos, que tudo devem saber, não podem dizer coisas tão simples, de acordo com o axioma: quem pode, o mais pode, o menos. E daí concluem que não são espíritos. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia em pleno meio-dia, seria crível que ela se desse ao incômodo de responder seriamente essa pergunta. E seria lógico concluir-se, pelo silêncio ou pelas zombarias, com que ela respondesse ao interpelente, que seus membros não passam de tolos, né? Ora, é precisamente porque são superiores que os espíritos não respondem a questões inúteis e ridículas, nem querem ir para Berlinda. É por isso que se calam ou dizem que só se ocupam com coisas mais sérias. Perguntaremos, finalmente, por que os espíritos vêm e se vão, muitas vezes, em dado momento, e por que, passado esse momento, não há pedidos nem súplicas que os façam voltar. Se o médium só agisse por impulsão mental dos assistentes, é claro que, em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência. Então, por isso que é interessante a gente entender essa diferença e entender
esses pensamentos que ficam no ambiente, né? E aí ele vai explicar que se daria para esse concurso através da clarividência. Se, portanto, não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela sua própria vontade, é que obedece à sua influência estranha a ele mesmo e aos que o cercam. Influência que, por esse simples fato, acusa a sua independência e a sua individualidade. É muito interessante isso, que uma certa vez, né, numa reunião mediúnica, a pessoa que atendia o espírito ficou em silêncio, e aí o espírito ficou em silêncio mental. E aí o espírito virou para ele e falou assim: engraçado, eu estava aqui tentando achar alguma coisa nos seus pensamentos para falar, mas você está tão quieto que eu não tenho o que dizer. Aí ele virou para ele assim: então, meu irmão, fale de você, em vez de falar de mim, fale de você mesmo. O que mora no seu coração, né? O que habita, o que você sente. Então vejam que é interessante isso, né? Que existe esse lado que posteriormente a doutrina, através de vários estudos, né, nas obras de André Luiz, de Divaldo, de Hermínio, vão apresentar que realmente nossas formas de pensamento podem ficar no ambiente. Uhum. E há médiums que podem captar isso. Tanto que há um estudo, se não me engano, do Divaldo, né, que ele vai explicar o que aconteceu com uma mensagem do Bezerra de Menezes, que o Centro Espírita tinha trabalho de manhã, de tarde, de noite, mediúnico, e aí uma mensagem que veio de manhã, ela também veio à tarde e também veio à noite. E aí todos ficaram assim: como? Por que a mesma mensagem foi escrita em 3 vezes seguidas, né? Todos ficaram meio assim. 3 médios diferentes. 3 médios diferentes. E aí o espírito que coordenava os trabalhos aproveitou a oportunidade e falou: não, isso foi uma oportunidade que tivemos para mostrar para vocês a importância do cuidado com os pensamentos. Que aqui, né, esteve presente o espírito do Dr. Bezerra, trouxe essa mensagem, mas aqui o ambiente ficou, deixamos ele assim, desse jeito, com esse pensamento no ar, e vimos que o outro médium captou esse pensamento. Então veja que interessante, que existe a participação, claro, dos espíritos, né, trazendo informações que às vezes só aquele espírito conheceria, né, como naquele programa que mostra as mães, o filme, né, que mostra as mães do Chico, as psicografias das pessoas que desencarnaram, no próprio filme do Chico, mas também tem esse lado que às vezes a gente capta esses pensamentos e essas ideias que estão no ambiente. Por isso a importância dos nossos lares, a gente manter um ambiente mental, músicas salutares, conversas edificantes, né, para justamente manter esta harmonia vibracional dos nossos lares e lugares de trabalho. Isso é fundamental. Leir. Essa parte trazida pelo Marcelo é da mais alta importância. A harmonia moral nos lares ou nos ambientes profissionais de trabalho, porque hoje entendemos que os espíritos e todos nós vivemos em perfeita integração em 2 planos perfeitamente interligados. Então, onde não se apresentam os superiores por questões fúteis, vamos entender, o lugar deles não ficará vazio. Ali estará ao seu lado os inferiores. E eles não se incomodam em responder qualquer bobagem que você tenha interesse em perguntar. A partir daí, famílias desestruturadas, separações, divórcios, filhos abandonados, política em desacerto, nações que estão se desfragmentando. Então, meus irmãos, vamos buscar interesse. Esta não é uma doutrina simplesmente religiosa, é a nossa realidade. Precisamos ler, estudar, conversar, perguntar, para a nossa própria felicidade. É interessante que a necessidade da atmosfera mental adequada dentro do lar é fundamental. Estava me lembrando de uma história que
Me parece que é do Hilário Silva, em que um indivíduo se abespinhou dentro do ambiente de trabalho, era o chefe do trabalho, e insultou o subalterno mais imediato, que por sua vez carregou aquela atitude agressiva em cima de um outro, até que atingiu o contínuo que servia o cafezinho, que era o mais subalterno de todos, que também fazia inclusive a limpeza do ambiente. Ele ficou completamente desequilibrado, que a coisa foi crescendo, né? E ele pediu licença para as chefias, de estar se sentindo mal, então foi liberado para ir para casa. Chegou em casa realmente explodindo, não somente de desconforto físico, como também de agressividade. E a mãe dele, estranho que ele tinha chegado na hora do almoço, foi servir o almoço para ele, e ele, agressivo, desequilibrado, tal. Meu filho, vamos sentar. Já que eu botei a mesa para o almoço, vamos orar. E ela orou com tamanho fervor, com tamanha veemência, que aquela influência negativa que vinha se multiplicando se dissipou completamente. Ah, mas isso é possível? Gente, Mohandas Karamchand Gandhi, a grande alma, Mahatma Gandhi, com uma greve de fome, parou com as atrocidades e com um banho de sangue que estava acontecendo em Calcutá em 1948. Tanto que os autores que viram o que aconteceu, que hoje isso é história, disseram que foi um milagre de Calcutá. Por quê? Milagre de Calcutá porque um homem com amor bastante pela humanidade para fazer o que era possível para ele fazer, uma greve de fome. Ele conseguiu fazer com que um dos mais agressivos indivíduos viesse para ele trazendo uma laranja. Pelo amor de Deus, como essa laranja. Não posso. Mas por quê? Que simplesmente, enquanto houver um ato de violência aqui dentro, eu vou considerar que o meu trabalho não foi em vão. Mas não foi em vão, eu sou sou um dos piores, eu já matei, já fiz. Então, meu filho, faz o seguinte: se você fez tudo isso, faça exatamente o contrário. Pega uma criança, filho de alguém que você executou, porque pensa diferente de você. Se você é muçulmano, pega uma criança hindu e a eduque dentro do hinduísmo. Mas eu não consigo. Se você quer que o meu trabalho não seja em vão, faça isso. O sujeito saiu, fez, e todas as violências que estavam acontecendo no entorno de onde ele estava pararam como se fosse assim um passe de mágica. No dia seguinte ele começou a se alimentar e voltou em greve de fome. E aí nós vemos o seguinte: o amor de uma pessoa é capaz de se abranger por milhares. Por isso que nós temos que guardar na nossa atmosfera mental essa boa vontade para com todos. Dessa lição a respeito de animismo
que fique para nós a noção de que nós, espíritos, temos a capacidade de mudar a atmosfera mental que nos cerca. Acima de tudo, que isso seja o nosso paradigma. Que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo, nesta área que a todos nós é dado de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós tecemos comentários a respeito do livro Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Estamos aqui, como sempre, Marta Batista e eu, e o Pablo na técnica, para darmos prosseguimento a este estudo. Mais precisamente, hoje nós estamos no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e vamos iniciar o estudo das instruções dos Espíritos, com o item 18. É uma mensagem do Espírito Lacordaire, em Havre, 1863. Bem e mal sofrer. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Antônio. Vamos então dar prosseguimento, ao capítulo 5. E hoje nós iniciamos as instruções dos Espíritos, Bem e mal sofrer é uma mensagem de Lacordaire, chegou em Havre, 1863. Então, vamos ver o que Lacordaire nos fala para que possamos retirar da mensagem aquela orientação segura para que nós sigamos a nossa trilha de aprendizado. Lacordaire nos diz: quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes vos foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição. Mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidades. Então, nesse primeiro parágrafo, nós percebemos que Lacordaire nos chama a atenção para algo que muitas vezes passa despercebido para muitos. Ele nos diz que existe o bem sofrer e o mal sofrer. Então não basta que você seja um aflito, um sofredor, porque todos na Terra sofrem. É um planeta de provas e expiações e, com certeza, ricos e pobres vão passar por sofrimentos, vão passar por A questão é, quem é que realmente vai ser,
de todos os sofredores, os bem-aventurados, né? Os aflitos bem-aventurados. Quem serão? É isso que nós precisamos perceber. E aí ele faz aqui um pequeno roteiro nos orientando, nos dizendo, né, que poucos sabem sofrer e primeiro, para que a gente realmente saiba passar pelos sofrimentos, nós não podemos ter desânimo. Ele diz que o desânimo é um erro. E Deus nos recusa consolações se faltar em nós coragem. Lógico, porque aquele que muitas vezes chega até um suicídio, chegou porque faltou coragem. E ele se revoltou diante das dificuldades e, quando ele viu, né, uma coisa atrás da outra, o deixou tão desesperado que muitas vezes ele chega até, podendo chegar até ao suicídio. Então, por isso ele nos chama a atenção de que o desânimo é algo grave, é um erro, como ele diz aqui. Porque se você se desanima, você realmente não vai seguir na tua trilha enfrentando, né, a prova como deveria. Porque você entendendo que aquilo que você está passando é algo que você produziu no passado, passado aí não é de vidas pregressas, não. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, como nos diz Kardec, esse passado é recente. É um passado dessa atual existência, né? De nós não conseguirmos superar aquelas dificuldades do dia a dia. Então, quando você descobre, como já chegamos nesse ponto aqui no Evangelho, de entender que nós produzimos aqueles sofrimentos com escolhas equivocadas, então a única coisa que a gente não pode é desanimar, porque o desânimo quer dizer que nós estamos culpando Deus de todos aqueles sofrimentos, quando na realidade quem os produziu, quem os fabricou, fomos nós. Daí ser grave, né, o erro de ficar desanimado. Então, se você produziu, o importante é que você perceba que com bom ânimo você está querendo dizer que você entende que Deus é justo, que você quer se esforçar para superar essa dificuldade e vai, logicamente, pedir a Deus, como a instrução nos orienta, né, que a prece é um sustentáculo, porque é lógico, né, se você sente que está desanimando, que está faltando coragem para enfrentar as provas, claro que você deve orar, porque a prece vai ser, a oração vai ser um sustentáculo. Mas ele diz aqui que essa prece só não é suficiente. Então você precisa de prece, de oração, mas é preciso que essa prece esteja alicerçada ou apoiada numa fé viva. Essa fé viva em quê? Na vontade de Deus. Porque, olha, então, se Deus permite que eu passe por isso, é porque Ele acha que isso vai ser importante para mim. Eu vou aprender, além de resgatar o equívoco da escolha, né, do passado. Então, eu não só vou aprender, como eu também vou resgatar aquele equívoco. Ora, sendo assim, né, você fazendo as orações, pedindo força, pedindo sustento para Deus, mas acima disso, você tendo alicerçada na oração a fé na vontade de Deus, sabendo que Deus é justo, com certeza você tem aí algo que vai te sustentar e vai te fortalecer para você continuar seguindo. Então, ele diz aqui, o fardo é proporcional às forças. E ele diz que é importante, né, que Deus não vai dar um peso maior que o teu ombro possa suportar, né, ombros frágeis. Então, aquele peso da prova que ele te dá, é lógico que sempre será pertinente e proporcional à força que você tem. Cabe a você descobrir essa força dentro de você, pedindo a Deus que te encoraje e que você, então, siga nessa prova com força, né, com coragem,
sabendo que se Deus te ajudar, te auxiliar, te fortalecer, você vai chegar lá, você vai superar aquela prova. E ele lembra que a recompensa é sempre proporcional à resignação e à coragem. Ora, então, o que a gente percebe? Que se nós formos fortes e resignados, nós tivermos coragem, essa recompensa vai ser cada vez maior, né? Como ele diz, é proporcional à resignação e à coragem. Então, lembrando disso, cabe a nós, dentro de nós, junto com o alicerce da prece, da oração, descobrir essa resignação e essa coragem. A resignação a gente já descobriu de uma forma racional que ela tem que acontecer porque Deus é justo. E lógico, porque foi você que produziu aquele problema. Então você já sabe, já chegou a essa conclusão, que é necessário que você seja resignado. E a coragem, você pede a Deus que te dê essa coragem, essa força, para que você supere. Ora, se foi você que produziu, agora você vai ter que responder por aquilo. É a responsabilidade daquele ato, daquela escolha que você fez. Mas essa escolha não foi adequada. Bom, tudo bem, mas você já fez a escolha equivocada. Agora cabe a você assumir as consequências daquilo que o erro, a escolha errada, produziu, né? Então ele segue dizendo que a recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição. Nós já não vimos em textos passados, em programas passados, que quando o sofrimento chega ao auge, é porque a prova está chegando ao fim? Então, isso faz com que a gente entenda que cabe a nós termos essa coragem, essa resignação e sermos fortes para passar pelaquela aflição, porque ele diz que quanto mais penosa for a aflição, mais próximo do fim nós estamos, e ele diz que também maior será a recompensa. Ele diz, mas ele lembra, mas é preciso merecer a recompensa. Por isso é que a vida é cheia de adversidades. Por isso é que nós temos tantas adversidades para superar, porque vamos aprendendo e, através do aprendizado, vamos também expurgando os equívocos que cometemos no passado. Então, daí entender que, superando essas provas, nós teremos, né, o fim das nossas aflições e teremos aprendido muita coisa, evitando assim que a gente erre de novo nas escolhas. E ele segue dizendo, o militar que não é enviado para a luta não fica contente, porque o repouso no campo não lhe proporciona nenhuma promoção. Quer dizer, olha que interessante, a gente tem que olhar com essa perspectiva, né? Como militar, que ele está aguardando, ansioso, que ele receba um convite para a batalha, porque ele sabe que ele batalhando, ele lutando, ele estando no campo de batalha, né, ele vai ser proporcionado, né, uma promoção. Porque se ele vencer na batalha, com certeza ele terá uma promoção. Por isso ele quer tanto ser convidado para uma batalha. Mas essa batalha aí, que ele utiliza, né, a comparação como militar, é a batalha das adversidades, a batalha do dia a dia. É isso. Então ele segue. Sede, pois, como militar, e não procureis um repouso no qual o vosso corpo se enfraqueceria, e vossa alma se embotaria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, como ele diz, mas as aflições da vida, onde muitas vezes é necessário ter mais coragem que em um sangrento combate. Quer dizer, olha que interessante, ele utiliza como comparação a batalha que o militar, né, está sempre sujeito, mas mostrando que, na verdade, a nossa batalha é são as adversidades do dia a dia. É essa batalha
que nós temos que ter coragem e aprender a lutar. E dessa forma, com certeza, nós teremos, se vencermos, uma promoção. Promoção no sentido de teremos vencido as dificuldades e, lógico, se vencermos essas dificuldades, vamos sentir uma sensação positiva, boa, um bem-estar, porque vamos pensar assim, puxa, eu venci as minhas dificuldades. Eu venci aquele eu que errou nas escolhas no passado e que agora pode perceber que ele pode fazer melhores escolhas. Então, eu venci a mim mesmo. Isso é muito importante. E te dá ainda uma recompensa, que é a recompensa de você ter uma promoção moral. Né? Você passou pelaquela dificuldade, soube como passar e recebeu, então, a promoção moral. Agora, ele diz uma coisa interessante aqui. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as aflições da vida, onde muitas vezes é necessário ter mais coragem que em sangrento combate. Porque aquele que permanece firme diante do inimigo cederá sob a pressão de um sofrimento moral. Então, é interessante a gente refletir sobre isso. Né? Quer dizer, se nós estivermos ali lutando no dia a dia, lutando contra o nosso eu, para vencer aquelas más escolhas que fizemos no passado, vai ser, logicamente, uma força que nós não estaremos mais cedendo sob a pressão de um sofrimento moral. Então é importante que a gente observe, a promoção que vamos receber é moral, no sentido de que você venceu a si próprio, venceu aquele lado egoístico, aquele lado orgulhoso que fazia mais escolhas. Agora não, agora você já sabe como escolher. E ele segue dizendo, o homem não tem recompensas por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros da vitória. Quer dizer, a recompensa é no mundo espiritual, quando você então recebe os louros da vitória porque você venceu a si mesmo. Mas aqui na Terra não há recompensa para isso. É importante que a gente perceba isso. Ele chama atenção, né? Porque às vezes a orientação espiritual que você recebe é de que você vai ter em troca alguma coisa de material, né? Uma espécie de recompensa pela coragem que você teve de batalhar, de lutar contra o seu eu interior. Mas não, você não recebe essa recompensa aqui na Terra. Como muitos pensam que é até mesmo uma recompensa monetária, né? Material. Não, você não vai ter isso. Você vai receber os louros da vitória de ter conseguido vencer a si mesmo e ter feito boas escolhas e ter dado à tua direção, à tua vida, um segmento, um caminho ideal. Quando vos chegar um motivo de dor ou de contrariedade, há uma recomendação aqui de Lacordaire. Esforçai-vos para superá-lo. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com uma justa satisfação, eu fui o mais forte. Você venceu a si mesmo e foi o mais forte. E a partir dali você vai fazer sempre boas escolhas. Então ele diz aqui, né, a tríade complicada, né, que muitas vezes nos leva a fazer escolhas ruins. A impaciência, essa daí está sempre no nosso dia a dia. A cólera, diante de algo que não aconteceu como você desejava, né, e você aí fica, como é orgulhoso, né, fica encolerizado. Não, isso não está como eu gosto, não é dessa maneira que eu queria. Né? Alguém fez algo que eu não queria. E você fica encolerizado, fica aborrecido. Então, impaciência, cólera ou desespero. Que aí a gente volta, né, àquelas causas
das dificuldades, das dores, das aflições que geram, como nós estudamos no programa passado, o suicídio ou a loucura, né? Que é o desespero que te leva a isso. Um desespero te leva também a escolhas equivocadas. Então, é necessário que você não pense com razão quando você está desesperado. Pode fazer, então, uma oração, porque essa oração vai te ajudar a sair dessa condição de desespero. Vai mudar o padrão vibratório, né, o teu padrão, e vai te levar a uma calma. Essa calma é a calma da razão, que diz, não, olha só, isso é uma prova e vai passar. E quanto mais eu tiver discernimento para fazer uma boa escolha e tiver paciência para passar por essa prova, mais eu tenho probabilidade de passar e superar e vencer. E poder dizer, como ele diz aqui, eu fui o mais forte. E ele termina dizendo, bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido, bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, e após o trabalho virá o repouso. Quer dizer, então, é necessário que a gente utilize a nossa razão, entenda que aquilo é justo porque foi você que produziu, cabe agora a você, de forma justa, ser calmo, paciente, né? E enfrentar aquela prova com resignação para que você então supere. E ele diz que bem-aventurado é aquele que tem o ensejo, a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e, acima de tudo, o que vai te dar tudo isso é submissão, a compreensão da necessidade da submissão à vontade de Deus. E aí ele diz, você terá, né, centuplicada a alegria que falta na terra. Quer dizer, se na terra você passou por tantas dores, tantos sofrimentos, quando você chegar ao mundo espiritual, à erradicidade, você terá centuplicada a alegria de viver. Não é isso, Antônio? É verdade, mas o que ele ressalta aqui é que normalmente a gente confunde, né? Bom, se eu sou aflito, imediatamente pressupõe que eu sou bem-aventurado. Na realidade, não basta estar na aflição, porque todos nós aqui no planeta, sejamos ricos ou pobres ou o que seja, passamos por aflições. E, eventualmente, nem todos somos bem-aventurados. São bem-aventurados os que entendem essa aflição como um caminho para se chegar a uma situação melhor. Você está terminando a época que você fazia coisas erradas, está ajustando o seu comportamento, a sua vida, e por isso você está passando pela aflição. Então você tem que encarar a aflição com resignação, com paciência, com calma, submissão à vontade de Deus. Então, se você for aflito e estiver agindo desta forma, realmente você é um bem-aventurado, porque você está solucionando um problema, chegando ao final de uma etapa e dando início a uma outra etapa, como diz aqui, porque terão centuplicadas a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor, quer dizer, depois dessa tralha toda da aflição, virá o merecido repouso. Sem dúvida. Então, a gente tem que entender desta forma, não pegar a frase solta, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Consolados serão, mas com o problema resolvido, não, porque se você se mantiver recalcitrante, você vai ficar na aflição o tempo todo, acaba uma, começa a outra. Então, eu achei interessante porque ele começa justamente falando sobre isso. Exatamente. Né? Para que a gente reflita, entendeu? Não é bem-aventurado só porque sofre. Exatamente. Né? É importante. Senão, essa aflição não acaba nunca, nós vamos ficar na bem-aventurança. Isso, é bem vai assim, ficar naquele patamar sempre. Não é bem assim. É isso. Então, isso que seja de exemplo para nós, de lembrete, e que nós consigamos pôr em prática. Mas vamos ficando hoje por aqui, desejando a vocês muito boa noite e muita paz. E muita paz para todos. E vamos ouvir agora
a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.